Bem-vindos, todos vocês que estão aí no Instagram, no YouTube. É um prazer para nós estarmos aqui hoje, falando sobre essa polêmica que está havendo nas Olimpíadas. E é muito interessante a gente perceber o quanto um quadro ou algo que está no na nossa mente fixa, sabe? O mindset fixo, traz problema para a igreja, né? Eu tenho falado esses dias sobre o cristianismo cultural e isso também faz parte do cristianismo cultural. Um quadro que foi pintado em 1495 a 1498, mais ou menos isso, Leonardo da Vinci expressou a ideia dele, vamos deixar claro, a ideia dele é para o Vaticano, né? Para a Igreja Católica. Então, ele expressou a ideia dele do que era a ceia do Senhor, o que foi aquele último momento de Jesus com os discípulos. Só que as pessoas barram e param, elas param por causa da mente religiosa delas num quadro, quando na verdade essas mesmas pessoas que pararam para questionar ou para enxovalhar ou para criticar essa abertura dos Jogos Olímpicos, né? Com as queens, e a gente fica pensando, por quê? Por que fizeram isso? Por que criticar ou lamentar, ou enxovalhar, ou criticar, ou qualquer outra coisa? Por quê? Se Jesus não faz acepção de pessoas. A gente esquece que naquela ceia tinha um traidor. A gente esquece que naquela ceia, naquele quadro, tinha um ladrão. E eu não estou falando que eu considero todo mundo do mesmo jeito, comparando as drag queen com o ladrão ou com o traidor. Não, mas e tem outras pessoas ali naquele quadro. Tem Jesus amando cada um, com suas diferenças, com suas fragilidades, e é sobre isso que eu quero falar. A igreja precisa parar de ser hipócrita. Eu honro, eu admiro as pessoas que têm coragem de colocar a sua cara a tapa, sabe? De assumir realmente quem são, sem o véu, sabe? Sem a religiosidade, sem essa coisa de se esconder atrás de uma aparência religiosa. Porque tem muitas pessoas que não têm coragem de dizer quem elas realmente são e se escondem atrás de títulos de pastor, de líderes, de crentes fiéis, sabe? E não é nada disso que está rolando, não é nada disso que está acontecendo, não é nada disso. E quando aparece uma coisa assim, as pessoas realmente levam para uma crítica e uma crítica destrutiva. É engraçado que as igrejas elas não aceitam que pessoas transgêneras ou homossexuais ou homoafetiva, né, como é a palavra hoje para se falar correta, homoafetiva, vamos falar assim, estejam dentro da igreja, mas São Paulo tem um pastor que ele abriu uma igreja só para homoafetivos, e a igreja também se coloca contra, quando Jesus não se colocou contra ninguém. Jesus não faz acepção de pessoas. A palavra deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16, ele diz, Deus amou o mundo. E às vezes eu fico pensando que os cristãos pensam que Deus amou os cristãos. E isso não é verdade. Deus ama cada pessoa. Deus ama o ser humano. Deus não ama o pecado. Deus não ama a impiedade. Deus não ama a injustiça, como diz Romanos 1:18 e 19. Então, nós cristãos deveríamos ter uma visão aberta, nós deveríamos ter uma visão acessível para todas as pessoas, porque eu lembro agora me vem à mente aquela passagem do filho pródigo. A gente enfatiza muito quando está ministrando o filho pródigo, só que o filho pródigo ele vai embora e ele tem coragem de dizer, e sabe, as pessoas não entendem o que aquela parábola está dizendo, elas só leem e acham que é uma historinha contada, sabe, por Jesus.
Mas Jesus conta aquela parábola para a gente entender não só o lado do filho pródigo, mas entender o lado do filho mais velho. Então, eu vou falar do pródigo, que você já está acostumado, mas vou falar também do irmão mais velho. E a igreja está nesse lugar de irmão mais velho, cheio de justiça própria, se achando a própria santidade, sabe? Se achando o máximo, que ninguém vale nada, só quem está dentro da igreja é quem tem valor. Eu tenho uma vida santa no Senhor, eu sou um servo fiel, não é? Essas falas são muito bonitas. Eu conheço o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é verdade? Essas frases são muito bonitas, não são? Mas as pessoas não entendem nada do que está falando. Você sabe que quando se refere a Abraão, Isaac e Jacó, fala da aliança que Deus tem com eles? Fala de como eles obedeceram a Deus, sabe? Fala de tudo que Deus fez por causa da fidelidade deles com o Senhor. Então, tá só lembrando das alianças que Deus fez, da aliança que Deus fez lá atrás com esses homens. Deus deu uma palavra, eles acreditaram e eles cumpriram. Eles viveram a vida segundo o padrão de Deus. E você tem vivido a vida segundo o padrão de Deus, para que sua posteridade possa falar de quem você foi? Ou você é uma pessoa tradicional, cheia de tradições, e essa tradição está invalidando a palavra de Deus? Está fechando a porta na cara dos homoafetivos, das drag queen, ou de qualquer outra pessoa diferente de você, que não entra no comportamentozinho religioso das igrejas. É isso? É isso? Então, como é que está a sua vida? Para a gente realmente entender, porque as pessoas, elas olham sempre fora e elas falam de fora. Mas eu quero que você faça uma autoanálise de você, de como você está vivendo o cristianismo. Você está vivendo um cristianismo cultural, só formatado, ou você está vivendo o que Jesus ensinou? Você está perdoando antes que as pessoas te feiram? Você tem uma atitude de como aquele pai do filho pródigo, de trazer ele de volta, porque aquela passagem fala do filho pródigo e ele diz o seguinte: ele fala que o filho pródigo chega para o pai e diz que quer o dinheiro dele, quer a herança dele, que ele quer gastar enquanto o pai está vivo. Você quer saber o que é que o filho pródigo estava dizendo ao pai? Estava dizendo a ele que o pai não valia nada. Eu não quero nada seu, eu só quero o dinheiro. O dinheiro é que é importante, você não vale nada para mim. Era isso que o filho pródigo estava dizendo. Mas o pai deixa em liberdade ele ir, levar o dinheiro, fazer o que ele quer e tudo mais. E aí, um dia, ele gasta tudo com o que não deve, se coloca numa situação. E tudo do filho pródigo é baseado na escolha dele. Só que aí o filho pródigo volta, se arrepende, volta e diz que vai ser como um dos trabalhadores do pai dele. Mas o pai, porque o ama, muda as sandálias, e quando ele diz que mudou a sandália, deu uma sandália a ele, está dizendo: você é da realeza, você tem autoridade. Ele está mostrando que o caminhar dele, daquele dia em diante, vai ser diferente. Aí ele coloca uma capa sobre o filho, roupas limpas, sabe? Ele muda completamente o estado daquele filho. E a capa representa a autoridade. Então ele está dizendo: você, não, porque você já pensou trabalhar de capa? Você já imaginou isso? Não funciona, né? Não funciona nem para os heróis dos quadrinhos ter capa, porque prende no motor, prende em algum lugar, prende, não é uma coisa prática de se usar. Então, mas a capa representava a autoridade. E o pai vai lá e coloca. Por quê? Porque o filho não ia precisar tratar de animais. O filho não ia precisar mexer com coisas sujas no chão para limpar. Não, isso eram os servos que fazia. O filho ia usar uma capa porque ele tinha autoridade para sentar à mesa, para ele desfrutar de tudo que tinha na casa do pai. Aí o pai também coloca um anel no dedo dele e diz: olha, e anel representava autoridade. Então, a autoridade em todas as áreas na vida daquele rapaz foi realizada, foi mudada, foi estabelecida pelo pai. Agora, vamos esquecer um pouquinho do filho pródigo, porque todos nós somos filho pródigo antes de recebermos Jesus, antes de aceitar tudo que Jesus fez por nós. E aí chega o filho mais velho.
E o filho mais velho, ele estava ali o tempo todo, ele estava servindo, ele estava cuidando, ele era dono de tudo. E ele começa a questionar o pai, diz assim: pai, você nunca fez um churrasco para mim, você nunca isso, você nunca aquilo, você nunca me chamou para isso e nada. E o filho pródigo, a gente esquece, e você vai, procure na internet e veja quantas pregações você ouviu sobre o irmão mais velho. Mas a igreja cristã está cheia de irmão mais velho. As famílias estão cheias de irmão mais velho. Porque o irmão mais velho é dono de tudo. O irmão mais velho sempre esteve ao lado do pai. Mas ele tem uma justiça própria muito grande. Ele tem um ego muito grande. Ele tem uma soberba, né? Ele tem uma inveja do irmão que teve coragem de dizer o que ele queria. E o irmão mais velho nunca teve. Ele nunca teve coragem de dizer que queria mais do pai. Ele nunca disse que queria um churrasco, queria celebrar. Ele nunca disse o que ele queria. E aí ele começa a expor como estava o coração dele. Mas eu sempre estive aqui. E ele vai para o mérito, sabe? Para a justiça de mérito, para a justiça própria. Como se o pai precisasse fazer por ele. Mas você sabe de uma coisa? O filho mais velho tinha tudo à disposição dele e ele não aproveitou. É muitos de nós. Ao invés da gente desfrutar tudo que Deus trouxe através de Jesus, a gente fica olhando a vida das pessoas para dizer o que elas têm coragem de fazer que nós não temos, para criticar aquilo que elas têm coragem de mudar e assumir durante a vida quem elas são. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja atrás de um véu religioso, baseado no que a gente faz, baseado no quanto a gente vai à igreja, mas desonrando o Senhor ainda mais, porque estamos escondendo as coisas erradas que fazemos, estamos escondendo a inveja que temos de pessoas que têm coragem de avançar, de fazer além do que a gente fez. Não temos coragem de assumir nosso chamado e não temos coragem de assumir a vida livre em Cristo que ele trouxe para nós. E é interessante ver que então a igreja está cheia de irmãos mais velhos, usando capas, usando máscaras, sabe? Usando máscaras, máscara do legalismo, máscara do justiceiro, sabe? Máscaras do julgamento, máscara do apontar de dedo. E é bem interessante a gente pensar sobre isso. Jesus não fez nada disso. Jesus não fez nada disso. Pelo contrário, Jesus, quando Judas, ali naquela ceia, colocou a mão dentro do prato, ele disse: aquele que me trai, põe a mão no prato comigo. E Judas estava ali. Judas estava ali, Pedro estava ali, e eu vou falar: Judas era ladrão, estava roubando Jesus, ia trair Jesus. Pedro ia negar. João era o que ia ficar na cruz até o final de tudo. E a gente vê na Bíblia toda, no Novo Testamento, muitos dos apóstolos, a gente celebra tanto, sabe? A gente endeusa tanto isso. Isso é idolatria, gente. Isso é idolatria. A maioria daqueles discípulos, a gente nem vê falar deles na Bíblia, no Novo Testamento. A gente vê falar de Pedro, que deixou escrito a carta de 1ª e 2ª Pedro. A gente vê falar de Paulo, que nem foi apóstolo de Jesus, nem foi discípulo de Jesus. E isso durante o tempo que Jesus foi vivo. Mas Paulo passou 14 anos recluso. Paulo caiu na estrada de Damasco e viu Jesus e deixou que tudo que ele viu e ouviu de Jesus mudasse a vida dele. Então, o que eu quero enfatizar hoje é que eu não vejo nada demais aquela cena ser representada por drag queens, ou ser representada por mendigos, ou ser representada por pessoas doentes de hospital ou em estado terminal. Eu não vejo nada diferente do que Jesus disse, sabe? Sabe uma outra passagem que a gente pode ver? A gente pode falar também daquela cena do casamento. O pai prepara todo um casamento para todos os convidados. E ele chama todas as pessoas convidadas e tudo formal, tudo muito bonito. Mas aí no dia do casamento, os convidados não aparecem, não honram aquilo que o pai está fazendo. Mas sabe o que acontece? O pai chega durante
aquela celebração e diz assim: ah, os convidados não vieram, sai pelas ruas e traz os mendigos, traz aqueles andrajosos, sabe? Ele tem os andrajosos na Bíblia, eram os que andavam no meio da rua. Então você imagina uma pessoa que estava sem tomar banho no meio da rua. E ele diz, e, irmãos, a Bíblia deixa claro que todos eles chegam e eles estão sentados para o casamento, para aquele grande banquete. E você quer saber de uma coisa? Eu fico pensando, a igreja é muito religiosa, é muito hipócrita e muito tradicional. E a gente precisa romper esse pensamento e vir para esse lado onde Jesus ensinou isso. Ei, é, traz aqueles que não seriam chamados, traga aqueles que ninguém quer, sabe? E a gente, os cristãos, precisam praticar exatamente o que Jesus ensinou. É legal ver 1 Pedro, Pedro ensina assim, no capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Ele diz assim: olha, quando ele era injuriado, não injuriava. Quando ele era ameaçado, ele bendizia. Aí ele diz: nós fomos chamados para andar nas pisadas de Jesus. Não para andar nas pisadas da crítica, não para andar nas pisadas do julgamento, da condenação, não nas pisadas do irmão mais velho, cheio de direito. Sabe qual direito nós temos? Qual direito nós temos se todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1, 26 e 27. Deus criou o homem. Deus fez o homem. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. E Deus nos criou dessa forma, cada pessoa, cada pessoa. Agora, as pessoas, porque nasceram de novo, porque foram criados dentro da igreja, elas aprendem umas ideias que são fora da Bíblia, são fora da palavra. A ceia do Senhor é algo representativo, é algo verdadeiro de celebração. Então, nós cristãos deveríamos dar a oportunidade das pessoas entenderem o que era a ceia. E sabe, eu sei a boa vontade, a prontidão de Leonardo da Vinci de pintar aquele quadro, as expressões do rosto deles, dos discípulos, mas aquilo não tem nada a ver com o costume da época. A mesa não era alta, a mesa era no chão. Os discípulos estavam ao redor de Jesus assentados. Pedro não estava próximo de Jesus, estava no final da fila. Jesus tinha dito a Pedro que ele iria lavar os pés de todos os discípulos. E isso era do discípulos era algo que era encarregado do discípulo mais simples. Então Pedro não estava no meio da mesa, estava lá no final, sentado à beira da mesa, para sair, pegar a bacia e lavar a poeira dos pés dos outros e de Jesus. Mas não foi isso nada que aconteceu. Jesus é quem se levanta, vai pegar a bacia, vai pegar a toalha e lava os pés dos discípulos. Você vê o quanto Jesus está servindo a nós o tempo todo? Então, Jesus em vida estava servindo e ele fez tudo para que a gente não precisasse de nada. E olha, a palavra é Jesus, o Espírito Santo é de Deus e ele nos deu do Espírito dele. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele, isso é 1 Coríntios 6,17. A gente vai ver a ceia sendo celebrada em 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11. Vamos abrir lá para eu não dizer errado e vocês ficarem. 1 Coríntios 11, isso mesmo. Paulo descreve a ceia do Senhor e ele diz: olha, não coma um antes do outro. Ele está falando de quê? Só de comida? Não, ele está falando de honra, ele está falando, dá o primeiro lugar ao outro, espera pelo outro, não faça, vocês não vieram com fome para dentro da igreja, sabe? A ceia é algo para celebrar o que Jesus fez. Não é para celebrar, não é para celebrar morte, não é para celebrar destruição, nada disso. Não é para celebrar um ritual, nada disso. A ceia é algo que a gente comunga entre os irmãos. A igreja, e agora eu não estou falando da igreja quatro paredes, eu estou falando da igreja que nós somos. Cada um de nós somos a igreja. Então, nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Mas aqui ele diz para você não julgar, para você se arrepender do que você fez, não do que o outro fez.
Então, a Bíblia, o que eu vejo é que o tempo todo Deus nos leva a entender quem nós somos, a encarar a nossa coisa errada. Ele mostra, e é como eu falo, as pessoas estão pensando que tem um tribunal de Cristo no céu. Ah, olhe para quem está do seu lado e diga: olha, no céu eu não preciso de nada, eu estou no céu. Agora, o tribunal de Cristo não é no céu, não. O tribunal de Cristo é hoje, aqui. O tempo todo a palavra é posta diante de nós. E como é que eu e você vamos viver? Nesse tribunal de Cristo. Aquilo que o homem semear, ele colhe. Então, você que tá semeando o julgamento, começa apontando o dedo, começa a ler Mateus 7:1, comece a ler 1 Coríntios 11, que fala da ceia, para a gente não julgar, para a gente não olhar a vida do outro, mas olhar a nossa vida. Então, Paulo ensina em várias cartas: trate e trabalhe com suas próprias mãos, se envolva com seus próprios negócios. Isso é o que diz 1 Tessalonicense. Mas a gente, muitas vezes, a gente não entende isso. E a gente fica nesse cristianismo cultural, que é a moda agora. A moda agora não é a moda desse século. As pessoas só vêm praticando, só colocaram um nome bonito nisso. É o cristianismo cultural. É por isso que lá na igreja, no Ministério Palavra da Graça, eu não celebro ceia dia primeiro, o primeiro final de semana do mês. Por quê? Onde é que está estabelecido que tem uma ceia no primeiro domingo do mês? Quem disse isso? E por que toda igreja faz a mesma coisa? Vocês não têm criatividade? Não tem espontaneidade, não tem nada. Você quer celebrar a ceia? Celebra todo dia. Jesus é a nossa ceia. Nós somos a ceia do Senhor, porque o bom prazer do Senhor prospera na mão dele. Não é isso que Isaías 53:10 fala? Então, nós é que somos o bom prazer do Senhor. Então, vamos fazer a ceia para celebrar que na ceia Jesus trouxe cura, o derramamento do sangue dele. O sangue dele apaga toda má consciência, como diz Hebreus 9:14. Sabe, eu vejo tantos elementos naquela ceia que a gente fica pensando, por que, que as pessoas estão tão incomodadas com pessoas que tiveram coragem de celebrar algo ou fazer, representar aquele quadro, sabe? Que se não era nem exatamente o que aconteceu de verdade. Então, eu fico pensando que a gente precisa realmente voltar para a palavra, para a Bíblia, para a gente entender o que realmente é cristianismo. Porque esse apontar de dedo, essa exclusão, jogar fora pessoas, tudo isso traz dano. Tudo isso traz dano. A gente, ao invés de estar trazendo pessoas para o Senhor, a gente está afastando. Sabe? Tem tantas pessoas mentirosas dentro da igreja, tem tantas pessoas, tem tantos ladrões, tem tantos enganadores, tem tantos irmãos mais velhos, sabe? Tem tantos irmãos pródigos, tem tanta gente, sabe? E você pode estar aí escandalizado com o que eu estou falando, mas para e pensa só na sua vida, o quanto você está andando segundo a palavra. E com quanto você honra Jesus como palavra? As pessoas dizem que estão ouvindo a palavra, mas elas estão ouvindo autoajuda, elas estão ouvindo um cristianismo de sofrimento. Ei, o sofrimento Jesus já levou para que você não tivesse que levar. Ai, um cristianismo de cura, de libertação, sabe? Esse é o cristianismo verdadeiro, onde você pega o que você já foi liberto, o que você foi sarado e sara pessoas. Aí as pessoas ainda estão praticando as práticas lá do monte, sabe? Lá do Velho Testamento, de Moisés. E eu não tenho nada contra você subir no monte, ou você fazer jejum, ou qualquer outra coisa. Eu não tenho. Pelo contrário, você quer fazer, pode ficar à vontade. Agora, o que a gente deveria jejuar de verdade não é comida, porque Jesus disse que o que traz dano para o homem não é o que entra no homem, é o que sai da boca do homem. Então, o que sai do homem é dos maus intentos do coração, é as más intenções, é o julgamento, as condenações. E a igreja condena tudo que ela não entende. As pessoas, não é só a igreja,
O mundo condena aquilo que eles não entendem. Eles tendem a jogar fora o que eles não concordam, sabe? E tem pessoas que têm coragem de sair e dizer: eu não vou viver mais isso, eu não vou me esconder mais, sabe? Viver uma vida escondida ou aparentando ser uma coisa, quando na verdade é outra. Eu fico feliz. Eu fico feliz que as pessoas tiveram coragem de fazer aquele quadro da Santa Ceia e ser só de drag queens. Olha, eu já ouvi, eu já vi o testemunho daquele RuPaul. Eu não sei se vocês conhecem ele. Ele é um artista americano que ele faz um programa só de drag queens. E uma vez eu ouvi uma entrevista daquele homem, ele falando do quanto ele foi massacrado dentro de igreja, do quanto ele é um ator americano, ele é um artista americano. Ele não é ator, ele é um produtor, ele é um performance, e ele faz maquiagem lindíssimas, roupas maravilhosas, transformações maravilhosas. E se você quiser, você pode botar Ru, R-U, Paul, P-A-E-U-L. Só isso, RuPaul. Na internet você vai descobrir quem ele é. E eu vi aquele homem sendo entrevistado e ele falando do quanto ele foi criticado, do quanto ele não sabia ser outra pessoa, do quanto ele tentou ser um homem tradicional. Mas ele disse que desde criança ele gostava de costura, ele gostava de maquiagem e ele se via aprisionado, machucado, ferido por todo mundo que o conhecia, sabe? E a gente vê é um ser humano que quer viver, é um ser humano que quer se expressar. E esse é o direito de todo ser humano. E nós, eu e você, não temos o direito de destruir a vida de ninguém. Ninguém está perguntando o que os héteros estão fazendo. Por que nós vamos perguntar o que os homoafetivos estão fazendo? Ninguém pergunta aos héteros se eles são héteros, sabe? A gente precisa parar com isso e aceitar pessoas. Deus ama as pessoas. Deus não ama o que elas fazem, mas Deus ama pessoas. Eu acredito que tem coisas na minha vida que Deus não ama, mas eu acredito que Deus me ama. E isso é o mais importante para mim. Eu não vou viver, eu não vivo uma vida de pecado. Mas, se eu pecar, eu tenho um advogado que é Jesus. Não é isso que 1 João 1 e 2 fala? Capítulo 1 e capítulo 2, ele fala sobre isso. Então, não é que eu não sou pecadora, eu não sou, porque Jesus me salvou. Jesus me tirou desse lugar de pecado. Ele mudou minha natureza. Hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Hoje eu tenho a santidade dele dentro de mim. Agora, eu sei que eu ainda olho e julgo algo, falo uma palavra, machuco alguém, faço alguma coisa que está fora de fé e é pecado, porque a gente pensa que pecado é o que a igreja denominou que é pecado. E essa não é a verdade. Você sabe que era pecado tomar banho até o século V e VI? Olha, a gente precisa sentar para estudar, a gente precisa sentar para deixar que nossa mente quebre, que a gente quebre essa mentalidade fixa. Aí, Romanos 12, 2, ele vai dizer: transforme sua mentalidade, transforme sua mente, sua razão, seu raciocínio. Não fica nas tradições que seus pais trouxeram. Aí, olha, Marcos 7, 13 diz que nós invalidamos a palavra de Deus por causa das nossas tradições. A tradição é o quê? É os casalzinhos casados de 50 anos, viveram brigando o tempo todo, sem um momento de paz. Quantos casais a gente está vendo assim? Mas aí para todo mundo são 50 anos de casado. Não é nada se você viveu 50 anos da sua vida em inferno, em guerra. Jesus veio para nos dar paz. Ele diz: eu dou a minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá, que é baseado no que pessoas podem dar, no dinheiro que nós temos, onde trabalhamos, quem somos como pessoa. Não, não é baseado nisso, é baseado no que ele fez. Ele diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Você sabe qual foi o preço que Jesus pagou para a gente ter paz? E é isso que a gente celebra na ceia. As 39 chicotadas nas costas dele. Aquele era o castigo que estava sobre ele. E ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, por tudo que ele foi massacrado, que ele foi machucado, nós temos saúde divina. Você está honrando a saúde divina que Jesus pagou o preço? Você está honrando, vivendo a paz que Jesus
levou 39 chicotadas para você ter, então você não é diferente de qualquer outra pessoa. Você só nasceu de novo. E se nasceu, porque tem muita gente dentro da igreja dizendo que nasceu de novo, que vai para o céu, quando na verdade nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Está dentro da igreja para dizer como o louvor tem que ser, como as pessoas devem se comportar, que roupa deve vestir, aonde deve ir, que carro deve comprar. Sabe, as pessoas gostam é de dar lugar a um demônio chamado Jezabel. É isso que as pessoas gostam de dar. E você quer saber? Não é prostituição. A Bíblia não fala que prostituição é um espírito, é um demônio. Não, prostituição está elencado lá em Gálatas 5:22, que fala das obras da carne. Do 19, Gálatas 5, do 16 ao 26, vai falar da vida no espírito. Aliás, o capítulo todo fala disso. Mas, de exatamente do 16 ao 26, ele vai falar das obras da carne no 19, no 22 ele vai falar do fruto do espírito. Então, você está vivendo o fruto do espírito? Então, você tem mansidão, você anda em amor, você anda em fidelidade, você é uma pessoa fiel. Seu marido pode dizer que você é fiel. Sua esposa pode dizer que você é fiel. Seu patrão pode dizer que você não leva o grampeador ou as folhas da empresa, ou faz trabalhos extra na empresa. O que é? Seu patrão pode dizer que você é um funcionário fiel? Que você é um funcionário manso? E manso não está falando de fraqueza, está falando de força, sabe? A gente tem que começar a pensar sobre isso, ao invés de estar julgando, condenando. Só se diverte, que coisa boa que colocaram na ceia do Senhor os drag queens. Eu acho ótimo. Eu acho muito bom isso. Eu acho bom porque a gente quebra essa hipocrisia. É como o pastor Bud dizia, as pessoas estão como vaca em porteira nova. Agora quebrei todos os seus biscoitos, destruí todos os seus biscoitos. Você estava segurando eles, retendo eles, assim bonitinho, sabe? E agora chegou eu e quebrei seus biscoitos. Então para de julgar, que oportunidade boa. Irmãos, e as igrejas têm que se abrir sim, tem que se abrir para receber todas as pessoas, não para receber só. Aí, irmão, quantos prostitutos tem dentro da igreja, prostitutas, que agora não existe mais esse nome, né? Não existe mais. Mas, ei, para e pensa, quantas pessoas estão vivendo em prostituição e estão dentro da igreja? Sai da igreja e vai para motel, sai da igreja e vai agarrar alguém que não deveria. Então, a gente tem que parar com essa hipocrisia e realmente viver o cristianismo. E aí, o cristianismo de verdade, esse cristianismo, não era nem para dizer o cristianismo de verdade, isso está errado. Porque cristianismo só existe um, evangelho só existe o de Cristo. Outro evangelho, não existe outro evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a mudança, para a provisão completa de todas as áreas na sua vida. Então, nós nascemos de novo e vamos para o céu. A decisão eterna foi tomada. Agora, aqui na terra, eu estou diante do tribunal de Cristo. E sabe qual é o tribunal de Cristo? Essa palavra. Essa palavra é o tribunal de Cristo. Essa palavra é o tribunal de Cristo. Então, todo dia eu estou exposta a ela, todo dia ela é a minha regra de viver. Todo dia, minha vida diária é baseada a cada passo que eu dou, cada palavra que eu falo, cada raciocínio com essa palavra. Então, isso é nosso tribunal. E eu acho ótimo que a gente está diante das sentenças de Deus. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarada. Ele me livrou da ira. Romanos 5. O amor de Deus está derramado em meu coração. Sabe? Há um nome que está acima de todo nome e foi dado a nós. Eu amo estar diante dessas verdades. Então, o que eu quero convidar você é a parar, a fazer uma reflexão hoje. Parar e pensar. Olha, eu estou vivendo o cristianismo de Cristo, eu estou vivendo um cristianismo cultural, onde eu só me posiciono naquilo que todo mundo está dizendo que é errado. Por que é errado? Comece a fazer essas perguntas. Se você acha que se tinha um ladrão naquela mesa, tinha um traidor, tinha um tinha um que ia negar, ia deixar Jesus, ia negar, ia dizer que não conhecia Jesus, sabe? Se tinha muitos daquele, eu vou dizer 9 discípulos daquele, que não iam fazer nada,
com o que Jesus ensinou. E só ia escrever um dos evangelhos porque Paulo estava escrevendo. E eles estavam com inveja do que Paulo estava escrevendo. E Paulo, lá em Filipenses, diz: não importa por que razão vocês resolveram escrever, contanto que Cristo seja pregado. E as pessoas não entendem que a Bíblia não é esse livro que é todo formatadozinho, arrumadinho. Não, os evangelhos foram escritos 50 anos depois que Jesus morreu, quando o Paulo já estava escrevendo. Então, a gente tem muita coisa que a igreja precisava aprender. E eu vou te convidar. Eu vou te convidar para estar na sala de aula comigo, nos sábados, lá na Barra da Tijuca, no Rio 2, no Centro Ecumênico. Então, das 15h30 às 18h30. Vá para lá assistir, ouvir a palavra, questionar e ver mudança na sua vida, para você realmente viver, não esse cristianismo que as pessoas dizem que são cristãos e vão para a igreja para desencargo de consciência. Dizem que serve a Deus, mas estão fazendo todo tipo de coisa no dia a dia. E aí diz que serve a Deus. Não, Deus é quem está servindo você, Deus é quem está te guardando, Deus é quem está te protegendo, Deus é quem te ama antes, independente do que você faz. Então, o que eu quero dizer a você é que tire o apontar de dedo. Lembra que eu falei do apontar de dedo? Leia Isaías 58, ele vai falar de jejum. E ele diz que o jejum que Deus quer, que o jejum que agrada o Senhor, não é de comida, não é que você se entristeça, que você bote sua cara no chão, se vista de pó, se vista de pano de saco, esfregue nas cinzas, não é nada disso. O jejum que Deus que deseja do povo dele, eu vou te dizer o que é que retire o apontado dedo, o julgamento, que olhe as viúvas, os órfãos, sabe? Olha só, e não é só viúva e órfão, ele fala dessa parte da sociedade que está sendo jogada fora. Olha para as drag queens, olha para os homoafetivos, olha para as pessoas que pensam diferente de você, sabe? É isso que Jesus está chamando hoje você. Para de só apontar o dedo, para só de ser o irmão mais velho, dizendo, julgador, dizendo o que é que tem direito e o que não tem. Porque enquanto você está apontando o dedo para os outros, você está deixando de viver o que Jesus já conquistou para você. E olha, e é impossível você descobrir o que Jesus conquistou para você, o que ele se identificou e lhe substituiu, e você continuar vivendo uma vida sem aceitar pessoas, porque elas são diferentes de você. Elas só são pessoas. Elas são pessoas que amam, elas são pessoas filhas de alguém, e que esses pais não sabem como lidar e jogam fora. Pastores que também não sabem lidar. Por isso que as pessoas procuram o máximo esconder quem elas são. Mas isso também está errado porque você está escravizado, você está em medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Então, o que nós temos que entender é que Deus ama pessoas. Deus amou o mundo. E eu acho que os cristãos estão precisando ler esse versículo de novo. João 3,16. Deus amou o mundo. Deus não amou você. Deus não escolheu você. Não, Deus escolheu todos. Não, você não é exclusividade. Eu não sou exclusividade. E por que deveríamos ser? Se todos merecem a mesma oportunidade diante de Deus. E eu amo que Deus não faz acepção de pessoas. Porque agora, se eu e você, nós aprendermos isso, a gente vai estar pronto para aceitar pessoas. Aí você pode dizer, mas pastora, a gente vai aceitar todas as pessoas? A gente aceita pessoas. A gente pode não concordar com o estilo de vida delas. Eu não concordo com a maioria dos políticos, mas nem por isso eu quero matá-los. Eu quero jogar eles fora. E se fosse uma mesa só de político, você aprovaria? E se fosse só os políticos que você votou, você aprovaria? Quantas vezes a gente vota nos políticos e logo depois a gente se arrepende de ter votado? Porque a gente acredita que ele é um bom político. E daqui a pouco a gente vê os escândalos tudo no nome dele. Mas aí a gente esquece, né? A gente não já esqueceu do mensalão? A gente não já esqueceu da Lava Jato? A gente já esqueceu de tudo isso, gente. Já esqueceu, tá todo mundo aí no governo hoje. Qual o problema disso? A gente não votou de novo neles? Eu não votei, não. Mas a maioria da população não votou?
Então tá tendo quem eles merecem, que cada um merece. Não é tranquilo? E os que não votaram como eu, só aceita. Tem outra coisa a fazer? E nem vive reclamando, porque eu não reclamo de política. Agora, você reclamaria se fosse só sua família naquela mesa? Você julgaria? Sua família é todo mundo perfeito? Você é perfeito? Você não tem nada do que se envergonhar? Ah, e tem um tal do telão, né? Quando a gente chegar no céu. Não tem. Louvado seja Jesus que não tem. Eu nem aprontei muita coisa na vida, mas eu não gostaria que nada do que eu fiz aparecesse lá para você ver. Porque você me julgaria e me mandaria para o inferno. Mas que coisa boa que não é você que me manda para o inferno, né? Não é. É a minha decisão que me manda para o inferno e é a minha decisão que decide que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu fiz Jesus Senhor e Salvador da minha vida. Então você não tem nada a ver com isso. Olha que negócio bom. Eu acho isso fantástico, sabe? Porque as pessoas estão achando que tem grande poder. Você tem sobre sua vida, mas você não deixa de mentir, você não deixa de enganar, você não deixa de usar o jeitinho brasileiro, a lei do gesto de se dar bem em cima de pessoas. Não é interessante? Agora vamos, eu gostei desse negócio. Você já pensou aquele quadro da Santa Ceia, tão bonito, só com sua família? Pensa seu marido lá, pensa sua mulher lá, sabe? Pensa teus filhos que eles andam aprontando ali do lado de Jesus. Eles são dignos de estar naquele quadro? Por que não? Se naquele quadro representava toda a humanidade, tinha um pouquinho de cada coisa, sabe? Mas Jesus morreu por causa disso, porque nem eu merecia, nem você merecia. Não, não é favor imerecido, não. Ele olhou para a gente e diz: Eu vou dar para eles. Presente, irmão, a gente não dá porque a pessoa merece. A gente dá presente porque a gente quer dar. Foi assim que Jesus deu salvação, foi assim que ele deu cura, foi assim que ele deu riqueza, foi assim que ele deu liberdade, filiação, ser filho de Deus. Ah, olha, a coisa mais linda que as pessoas não percebem, Efésios 4:11 vai dizer: E ele mesmo deu uns para apóstolos, profeta, pastores, evangelista e mestre. Ele não perguntou se você merecia, ele deu. Ele colocou um chamado dentro de você. Você está reclamando de quê? Ele te deu do espírito dele. Ele te deu a palavra que você não honra. Ele te deu essa palavra. Jesus é a palavra. Quando a gente desonra, quando a gente diz, sabe, que a Bíblia não é assim, cada um interpreta. Irmão, não tem nada de interpretação, não. Pegue a Bíblia e leia. Leia a Bíblia e aceite do jeito que ela é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que ela diz que você tem. Você pode o que ela diz que você pode. Sua vida devia estar pautada aqui dentro. E se você parar para pegar a sua vida e colocar nos moldes da palavra, como Paulo fala em Filipenses, ele diz assim: olha, para ver se de alguma forma eu posso me conformar com Cristo, sabe? Tomar a forma de Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Ah, não tem problema. Não tem problema, sabe? A gente faz maquiagem e se transforma. Para fazer essa live hoje, eu fui ali dentro e passei uma base no rosto, tirei as manchas do meu rosto, sabe, umas manchazinhas que eu tenho aqui, tirei a olheira, né? E passei um rímel, né? Passei um lápis. É engraçado isso. Mas os drag queen não pode fazer. É interessante, né? A gente quer tirar a liberdade do outro, sabe? Foi colocado que as pessoas que são homoafetivos, drag queens, que vivem diferente de nós, eles não têm sentimento, eles não são pessoas, né? A gente pode enxovalhar, a gente pode destruir a vida deles. Não, não pode. Não pode porque não foi você que deu a vida a eles. Não foi você que deu a paz, deu a alegria, morreu pela vida deles. Nós não temos esse direito de cessear a liberdade. É engraçado, as pessoas vão para a cirurgia plástica, mas tudo escondido, tá? Faz mudança no rosto, faz mudança no peito, na bunda, nas pernas, aí faz um abdômen, sabe? Parece que malhou anos e anos e foi o médico que fez. Mas isso tudo é uma palhaçada, porque ninguém está sabendo que você fez. E aí você quer mostrar uma coisa que não é verdade. Porque a verdade é que você fez uma cirurgia.
Não que você malhou o tempo todo dentro de uma academia. Não que você tem 30 anos a menos, sabe? Isso não é a verdade. Mas a gente aceita como verdade. A gente não sabe a verdade. A gente aceita a que você apresenta. E as pessoas não podem mexer nelas. Você pode fazer em você, mas elas não podem. Isso tudo está errado, gente. É muita hipocrisia. A igreja tem que sair disso. Olha, tem um versículo, João 8:32, ele diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, enquanto você se esconde atrás de. Gente, eu não sou contra a cirurgia plástica, não. Quero até fazer algumas. Mas o negócio se você tem direito de fazer, se você tem direito de viver o estilo de vida que você escolheu, todo mundo tem o direito de escolher o estilo de vida que está vivendo. Então, para de julgar, para de condenar, porque isso só traz dano para a sua vida. Não detenha a verdade por causa da injustiça e da impiedade. Isso é o que diz Romanos 1:18 e 19. Não detenha a verdade, não retenha a verdade, sabe? Pegue essa verdade e exponha ela para as pessoas escolherem se querem vivê-las ou viver a vida delas. A gente precisa sair desse lugar, sabe, de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso que Romanos 8:1 fala? Por que é que eu estou livre da condenação, mas tenho o direito de condenar pessoas? Eu não tenho. Eu não tenho. Então, eu fico feliz é que aquele quadro foi feito, foi representado por pessoas, sabe? E agora a gente tem um assunto para debater, para conversar, para expor a ceia, né? Para dizer que a ceia não foi aquilo. Se eles estivessem tão tristes assim, que Jesus ia morrer, ia ser traído, eles tinham ficado com Jesus até o final. É muita hipocrisia também dos discípulos. É muita fragilidade, é muita emoção, sabe? É muito auê para nada. É muito auê para nada. Pedro, eu vou aonde você for. Olha, o que fizeram com você vão fazer comigo. Na primeira oportunidade, Pedro fez o quê? E Jesus já sabia. O melhor é que tudo que você está fazendo, Jesus já sabia. Por isso que ele te deu salvação de graça, porque por você seria para o inferno. É por isso que Jesus deu salvação de graça. Porque por mim, por você, ei, a gente não teria condições de cumprir essas exigências, de ser essa perfeição que a gente tenta mostrar para todo mundo, sabe? Que a igreja cristã é um. Não, irmãos, tem pessoa salva na Umbanda, tem pessoa salva dentro da igreja católica, tem pessoa salva no espiritismo, nascidas de novo, só que com a prática naquela área. Mas quando chegar no céu, você vai encontrá-los e vai ter uma surpresa de encontrá-los, porque por você elas iriam para o inferno. Mas que coisa boa que não foi você nem eu que morremos por eles, né? Foi Jesus. Então, eu hoje passei toda essa ideia para você parar e pensar, para você refletir, sabe? E eu quero declarar algumas coisas a respeito da sua vida. Eu quero orar por você. Então, feche seus olhos, eu vou orar com você sobre isso que a gente ministrou para a sua vida. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é a verdade, e que a verdade liberta. A tua palavra diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas falta conhecimento não é só sobre as pessoas, sobre a liberdade, não. Falta conhecimento sobre cura, que Jesus pagou o preço, sobre que toda a ira foi descarregada em Jesus, Jesus atraiu todo o juízo a ele, que Jesus se fez maldito em nosso lugar, que ele, sendo rico, se fez pobre, que ele tirou toda a condenação, ele pagou o preço da eternidade para a gente não ir morar com o diabo no inferno. Ele foi ao inferno para que nós não tivéssemos que ir. Pai, eu te agradeço, porque os olhos espirituais deles, de cada um que vai ouvir essa mensagem, perceba, comece a ver, esses olhos espirituais sejam abertos para eles experimentarem, para eles desfrutarem de tudo que Jesus fez. Que eles parem de ir para a igreja para ouvir alguém falar e eles saírem do mesmo jeito, mas que eles procurem igrejas que ensinem a palavra, ensinem eles a andar nas pisadas de Cristo. E isso é que vai fazer mudança em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, porque a unção é quem guarda eles. Oh, obrigado, Pai, porque você fez tudo por nós.
você deu Jesus, Jesus nos trouxe a pessoa do Espírito Santo, ela mora dentro de nós, ele nos ajuda em todas as coisas, ele nos perdoou de tudo, aí o escrito de dívida que havia contra nós foi perdoado, você é completamente perdoado. Nós somos. Então, aceita o que Jesus fez. Aceita e desfruta do que Jesus fez. E eu vou te convidar agora para você estar nos seguindo aí, dando like, dando dislike, não importa. Fica à vontade, a escolha é sua. É bom demais a gente viver em liberdade, porque você dando like ou dislike, ou não gostando ou gostando, eu vou continuar ensinando. Então, para mim, tanto faz você dar like ou dislike. Não é problema. Se você acredita no que eu falo ou se não acredita. Contanto que você pegue tudo, eu não quero que você goste de mim. O que eu quero é que você pegue tudo que eu fiz você pensar, vá para a Bíblia ou vá na minha igreja, que aí eu vou estar lá para te ensinar. Nós estamos ali situados na estrada da Cruz Nunes, Estrada Francisco da Cruz Nunes, lá em Itaipu, 24 ou 7211, porque lá tem uns números variados. Mas é na quadra anterior à polícia, à delegacia, a estação da delegacia que tem antes da praia de Itaipu. Então, coloca lá no seu aplicativo e chega até lá. Hoje nós estamos na igreja às 19 horas. Vá para lá e se quiser conversar comigo, vá mais cedo. Você vai sentar e eu vou te ajudar com essa palavra. Mostrar aqui na Bíblia, nesse tribunal de Cristo, não no tribunal de Cristo que tem dentro da cabeça das pessoas, mas nesse daqui, ó, que é nosso tribunal para todo dia, sabe? Então venha para as escolas, se inscreva no canal, olha lá, Academia de Liderança, Academia Ministerial Vânia Ramiro, coloca no Instagram Vânia Ramiro Oficial, Ministério Palavra da Graça, e você vai ter todo esse conteúdo que eu ensino, que eu estou na igreja, os cultos, tudo que você precisa está aí. Então, você é meu convidado. Você é minha convidada. Venha você e venha toda a sua família. Então, foi um prazer estar com vocês hoje, falar sobre isso. Amo vocês, amo vocês, amo vocês.